Inclusive, né, o governo acaba mandando ali talvez sinais muito contraditórios para o mercado, né? Os acenos acabam sendo muito contraditórios. Ô Igor, a própria ministra Simone Tebet, ela traz ali um alerta, vamos dizer assim, parece que o diagnóstico existe na equipe do tanto econômica quanto do planejamento, mas ela traz esse alerta que o próximo presidente, seja ele quem for, não vai conseguir governar sem um ajuste estrutural, né? A gente fala em diagnóstico porque a gente sabe de fato que para se avançar precisaria desse ajuste estrutural. O governo está apenas, de certa forma, empurrando esse problema para 2027, para depois das eleições? Paula, isso aparenta ser uma realidade, né? A gente está vendo uma espécie de repetição do que a gente viu em 2015. E não importa se eu for eleito presidente ou você for eleita a nova presidente do Brasil, o próximo presidente, basicamente, se continuarmos da maneira que está, a gente vai ter apenas uma pessoa que vai ter uma caneta de pagamento de contas, né? O presidente da República se tornam contas a pagar. Então, isso é muito negativo. O lado positivo da história é que não é uma crise sistêmica internacional. A gente pode resolver esse problema e as soluções são muito práticas. Primeiro, é um corte básico de despesas, é você ter uma desindexação do ponto de vista que a gente fala das despesas de reajuste de inativos de salário mínimo. A gente vai ter que desindexar, ou seja, o salário mínimo não pode reajustar beneficiários do INSS, porque a gente vai pagar mais de 1 trilhão só com benefícios sociais. Isso não existe em nenhum país do planeta, só está acontecendo no Brasil. A questão de toda a receita corrente líquida ser obrigado índices em saúde e educação já mostra que não melhora a qualidade dos serviços. Ou seja, quando o legislador colocou isso, era uma questão de proteger o recurso, mas hoje o recurso é mal utilizado. Então, eu estou dando só alguns exemplos de que podem ser feitas ações que resolvem o problema fiscal do Brasil. Agora, é necessário que isso seja adereçado. A gente está vendo, mais uma vez, o judiciário com gasto de aproximadamente 1,25% do PIB do Brasil, enquanto a média da OCDE é 0,24%. Então tem um problema muito grande de gastos também no judiciário, no executivo e no legislativo. Não está tendo, Paulo, vontade política de resolver esses problemas. A visão que nós temos hoje é que quanto mais gastos, isso de uma certa maneira pode melhorar a popularidade do governo, e isso está virando uma coisa eleitoral. Porque o PIB, né, e a gente está analisando o PIB crescente, no meu ponto de vista, vem com o aumento do endividamento. Fazendo uma comparação chula, é como se você estivesse tendo lucro numa empresa a partir de empréstimos. Isso não funciona, uma hora isso quebra. E isso vai quebrar com a crise de confiança sobre a capacidade de pagamento do Brasil. E essa crise de confiança vem com títulos do Tesouro Direto pagando IPCA mais 6,5, IPCA mais 7. A gente vai esperar o quê? Chegar a ter títulos pagando IPCA mais 10? É totalmente inconcebível dentro do ponto de vista de investimentos públicos e de pagamentos de fluxo de caixa. O maior problema que a gente está vendo também, e eu acho que isso é um sintoma, é que o fluxo de caixa do governo federal, em média, a gente teria aí 11, 12 meses de pagamentos de fluxo de caixa para pagar as despesas da União. Isso baixou para 6 meses. Isso mostra que o governo está tendo problemas de refinanciamento da dívida, o que é muito mais sério. Então, o diagnóstico está claro, acho que a equipe econômica sabe, o ministro Haddad tem esse conhecimento, as pessoas que lá são técnicos, bastante capacitados. Agora, entre a tecnicidade e a política e o objetivo político, acho que está muito desassociado, e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Ou se dobra a aposta, ou se faz um ajuste que será extremamente necessário. O meu ponto de vista é que a gente está vendo um cenário internacional se complicando, Paulo. Então, se você tem uma crise que pode ocorrer, uma desaceleração muito grande da China, uma crise de recessão dos Estados Unidos, pode vir uma onda tão grande nos Estados Unidos que, ao linkarmos isso com os problemas internos, torna o Brasil um alvo fácil. Então, a gente está meio que à mercê de uma situação interna negativa e contando com que nada aconteça negativo no cenário externo, que não é o caso agora. A gente está vendo uma turbulência nos mercados, que está todo mundo desesperado, sem saber qual é de fato a política macroeconômica de Donald Trump.